Eu queria já deixar uma coisa muito clara para vocês aqui, que o ministério pastoral em si, ele não é hoje o único ministério que existe na igreja. Preciso dizer isso aqui, afirmar a vocês. Talvez a nossa cultura americana, latino-americana, tanto América do Norte quanto América do Sul, adotou muita figura do pastor como alguém muito principal na igreja. Só que na verdade, irmãos, a gente precisa entender que o evangelho, né, as suas estruturas e organizações, ela não surgiu nas Américas, né, ela surgiu na Europa. E a Europa, né, lá justamente onde toda a história bíblica aconteceu, ela vai mostrar pra gente um contexto plural, um contexto onde eu acho lindo quando o Atos 19 diz assim, que na igreja de Antioquia havia saber muitos mestres, e dentre esses mestres estavam lá Barnabé, Saulo e outros demais lá presentes. Então tinha mestres, tinha pastores, tinha evangelistas, tinha apóstolos. Então havia essa diversidade, essa coisa linda, e a gente fica hoje pensando, como é que dava certo, hein? Como é que funcionava? Funcionava simples assim, funcionava com o Espírito Santo ali governando todas as coisas, cada um que recebia o seu dom ministerial, porque eu quero dizer que apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres são dons ministeriais, não são títulos para serem colocados. Inclusive, talvez eu vou até contrariar, talvez alguns de vocês aqui, ou esse vídeo está sendo registrado aqui. Irmãos, uma vez eu fiquei pensando numa coisa, e que inclusive uma pessoa falar semana sobre isso. Teve pessoas que foram ordenadas no ministério pastoral, pois bem, e aí ele diz assim, não, a pessoa agora ela foi ordenada pastor, mas por alguma razão, como que ela tenha deixado de cumprir o ministério pastoral, ela se afastou. E aí, quando as pessoas encontram ela fala assim, não, eu já fui pastor. Já foi? Não, você ainda é pastor. Elas conseguem afirmar que aquela pessoa, mesmo não estando na presença de Deus, ela tinha aquilo que a revelação recebeu, ela é pastor. Mas eu fico pensando, irmão, até que ponto é verdadeira essa afirmativa? Porque acabou de ser dito aqui agora há pouco que a função só vale se ela estiver sendo exercitada. Se ela não estiver sendo exercitada, ela não vale de nada. O título não tem significado nenhum. Por que Pedro percebeu aquela grande confusão, os demais apóstolos, lá na igreja em Atos, ali em Jerusalém, e houve aquele problema entre órfãos, entre viúvas ali? Porque é o seguinte, irmão, estava acontecendo muitas contribuições, assim, uma coisa altamente descontrolada, só que não estava se entendendo como é que ia distribuir para quem está precisando. E aí estava tendo confusão, os apóstolos estavam perdidos com isso. O que eles disseram? Eles falaram que não, peraí, espera um pouquinho aí, o povo de Deus, a gente vai aqui pensar aqui, fazer uma reunião aqui, pensar em algumas pessoas para poder cuidar disso. Não, ele falou assim, escolham vocês 7 pessoas, 7 homens, ali no caso eram 7 homens. Por que não 7 mulheres? Porque, irmãos, a gente precisa entender também que o contexto ali está num contexto judaico, está num contexto onde a figura do homem sempre, desde o princípio, há uma arraigada em princípios da figura masculina, como a figura, máxima. A gente estava assistindo essa semana lá em casa um filme bem interessante, até recomendo a você assistir numa ocasião, A Música da Minha Vida, e que havia uma família paquistanesa que estava morando na Inglaterra. E ali é legal você prestar atenção, não só no roteiro do filme, que a gente percebeu que eles soltaram um pouquinho da cultura paquistanesa, de que a figura do pai, o pai às vezes é um pai severo, durão, mas assim, os filhos, eles, assim, mesmo assim, não tão bem tratados por esse pai, mas mesmo assim eles têm uma honra assim, fora do normal. Eles tiram motivo até raiva do pai, mas eles conseguem gerar uma honra, sabe? Não, o pai estava desempregado, mas os filhos iam trabalhar e pegavam o salário, tudo que recebiam dava na mão do pai. O pai poder conduzir a administração da casa, a financeira da casa. Olha que coisa. Hoje aqui, irmão, eu posso dizer que aqui nas Américas isso não funciona, Isso não existe aqui nas Américas. Isso aí é tido até com uma pessoa que está extorquindo. Mas, nesse contexto cultural, assim fazia. Então, e aí escolheu 7 pessoas, e aí aconteceu, irmãos. Só que os apóstolos é o seguinte, olha só, a recomendação é essa. É 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, quem deu as condições de como seria o perfil foi os apóstolos, foi o colégio apostólico, mas quem escolheu foi o povo. Então o povo teve discernimento, e se eles viram o povo, irmão, certamente é porque já se via
um exercício de trabalho no meio deles e desses 7 foram escolhidos. E aí apresentaram para os apóstolos, você conhece lá, Atos capítulo 6, não vou aprender aqui isso, e aí foi escolhido. E resolveu o problema da igreja. E nós, porque façam isso, que nós vamos ficar no ministério da oração e da palavra. Então, irmãos, nós percebemos com muita clareza quando lemos Atos dos Apóstolos, ou alguém vai dizer que seria mais correto não dizer Atos dos Apóstolos, sim dizer Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que governava a igreja naqueles dias. Os apóstolos apenas eram instrumentos de Deus usados ali. E nós vemos o seguinte, irmãos, que a igreja ia crescendo, sabe? Eu gosto no final do mosteiro de dizer assim, e a igreja, e a graça estava sobre a igreja, e a igreja ia crescendo em número. As coisas iam acontecendo de maneira muito simples, né? Não era assim, não era um esforço, um sacrifício. Eles se reuniam, partiam o pão de casa em casa, oravam, cantavam hinos, e o Espírito Santo ia salvando agregando que deveriam ser salvos, já sabe? De maneira muito. Lucas vai fazer esse comentário, Lucas vai escrever, ele comenta de maneira muito simples. Não é essa coisa, né? A gente hoje coloca na mente, sim, mas era muito simples como aconteciam as coisas. Talvez porque a igreja naquele tempo entendia melhor o governo do Espírito Santo sobre a igreja e ficava mais fácil, né? Hoje a gente quer meio que movimentar, manipular, ver como fazer e acaba talvez dificultando o processo da ação mais livre do Espírito na igreja. Então, e nesse momento aqui, nós estamos preparando para isso, já falamos sobre isso aqui. E outros textos também, por exemplo, como se fala muito a ordenação, né, do ministro, 1 Timóteo capítulo 3, né, é necessário quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, né, você conhece o texto aí. Tito capítulo 1 também fala que é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, né, todas essas recomendações que são importantes, vale dizer aqui, né? Aqui ele está querendo traçar um perfil de caráter, de comportamento que é importante para a igreja, para que se gere confiança naquela pessoa. Quer ver que realmente aquela pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa que tem um princípio, não é alguém que assim, que não se pode confiar, não é alguém que não tem nenhuma firmeza, né, naquilo que acredita, naquilo que pensa. Não é uma pessoa que, uma hora acredita, uma hora não acredita. Pessoas assim não conseguem ter ninguém ao favor dela. Elas são pessoas que vão ficar totalmente sozinhas, elas vão terminar a sua vida sozinhas. E nós aqui, pensando um pouco sobre isso, porque, mas realmente, inclusive vale falar aqui, que no meio do presbiterianismo, na sua origem, né, vai recomendar e vai até trazer algumas afirmativas bíblicas, de que realmente não se pode acontecer no ministério pastoral feminino. Eles levantam alguns princípios com relação a isso. Mas aí, meus irmãos, nós vamos entender o seguinte, porque eu acho interessante, porque muitos teólogos, e que na verdade, né, pastores que adentraram ao seminário de teologia, e há aqueles que foram seminaristas, e existem os que são teólogos, são diferentes, né? São aqueles que aprofundam mais, são aqueles que dão mais para a questão de lecionar, do ensino, e teólogos. Mas, por sua vez, uma das matérias que havia nos seminários era a questão de você entender os contextos históricos, culturais da época como a Bíblia foi escrita. E aí hoje a gente chega em algumas questões, algumas coisas a gente adota esse princípio, e aí quando chegar em outras a gente não aceita o princípio. Então fica um pouco controverso, irmãos, com relação a isso. Quer dizer, e aí nós vemos o que é mais importante do que os princípios normativos para isso. Aparece uma questão melhor, que nos faz pensar que a coisa no reino de Deus não se funciona na prática. A coisa no reino de Deus é na prática, irmãos. Às vezes nem sempre, talvez aquele funcionário da empresa que você trabalhe, é aquele funcionário que deveria estar em um cargo de liderança, mas ele, no entanto, ele é um subordinado. Mas, no entanto, ele tem atitudes, comportamentos e pensamentos, e quando ele conversa entre seus colegas de trabalho, seus companheiros, que são uma atitude que deveria ser dada a ele um cargo de chefia, no entanto, ele é um subordinado. Mas ele tem um princípio, nesse princípio, essa formação, essa idealização profissional já, de uma maneira correta de se enxergar nesse mundo corporativo. E na igreja, irmãos, também não é diferente. Às vezes quem mais trabalha, irmãos, há pessoas que, às vezes, elas recebem uma chamada, uma vocação. Eu não sei porquê, até antes de acontecer aquele momento, a pessoa era excelente. Ela era uma pessoa espontânea, uma pessoa doadora, uma pessoa piedosa, trabalhava. Depois que ela simplesmente recebeu ali um dia que ela foi, tornada um título na vida dela, se assim podemos chamar,
é que a pessoa mudou da água para o vinho, ela deixou de ser aquela pessoa operosa, participativa, que se entregava, era mais intensa, ela mudou. Então a gente entende, irmãos, que as coisas do reino de Deus não são os títulos que são dados, e sim o reconhecimento do trabalho que já se faz. Amém. Então é isso que eu quero aqui deixar muito claro com vocês. Uma recomendação importante que a gente tem que olhar muito bem para ela é que a pessoa que vai chegar vai receber uma investidura como essa, ela não pode ser uma pessoa nova na fé. O que a gente mais vê, né, irmãos, é pessoas por aí que estão tão pouco tempo que foram trazidas para o reino de Deus, para o Evangelho, conheceram a Cristo, e rapidamente elas são colocadas, derramado o óleo sobre a cabeça delas tão prematuramente. Não que ela não seja uma pessoa que possa no futuro próximo ou futuro médio receber aquela donação, mas não tão rápido naquele período. E acontece o que, irmãos? Acontece o que você está vendo por aí fora, irmãos. Diversos escândalos e diversas situações. Quando eu digo escândalo, nem escândalo da pessoa tropeçar e cair, não, mas da pessoa conduzir o rebanho de Cristo da maneira que não é para ser conduzido. Porque formar um péssimo ministro da palavra, irmão, não é só ordenar, não é só ele vai cometer escândalos, vai se tornar um herege, um apóstata, não. É ele simplesmente conduzir o povo de Deus da maneira que não, o Senhor não quer que conduza. É também uma forma disso também. E aí, irmãos, nós cremos como igreja local, que o caso da nossa irmã que já serve ao Senhor, tem um trabalho constituído. Nós temos aqui argumentos, temos testemunhas oculares do trabalho feito no local. Isso era muito válido nos dias apostólicos, e a gente precisava fazer valer isso, né? Não só a palavra, mas a presença de ter visto acontecer o trabalho, como funciona o trabalho. Então, esse testemunho vem de alguém que é fidedigno para isso, para poder dar testemunho disso, nós temos total consciência disso. Então, irmãos, então tudo que nós vamos estar fazendo aqui, estamos fazendo ele tem uma base, ela tem uma estrutura que permite isso para fazermos. E aí a questão vai pensar, voltando a falar, mas aí como é que fica? É mulher, irmãos. As mulheres hoje, elas, a nível da educação, da questão acadêmica, hoje há muito mais mulheres se preparando, se formando do que homens. Porque tem a ver com uma questão do feminismo, dessa ascensão, essa questão que alguém vai dizer, né, que isso tem a ver também um pouco com a questão lá em termos de épocas gregas, né, de Diana de Éfeso, hino dos Efésios, não sei o quê, que essa questão dessa aparição, dessa manifestação feminina, não. É entender, irmãos, que no dia de Jesus estava num contexto extremamente masculino, mas Jesus se aproxima de uma mulher adúltera, e além de ser adúltera, ele era samaritano. Então tinha dois motivos para ele ficar bem longe dela. Mas ele se aproxima dessa mulher e fala assim: mulher, me dá água. E ela falou: pai, eu usou a estratégia de aproximação, me dá água. E ela falou assim: você sabe quem eu sou? E ele falou assim: e você sabe quem eu sou? Se você soubesse quem está te pedindo água, tu que ia pedir e eu te daria uma água viva. Então aí ele queria aquele diálogo pela mulher, e aí ele falou assim: cara, cadê seu marido? Chama o marido lá. E ela falou assim: eu não tenho marido. E Jesus vai começar a revelar a vida dela. Aí Jesus começa a ver ela como um raio-x, uma transparência, né? Uma tomografia computadorizada, né? Verdadeiramente quem é verdade, mulher. Você não tem mesmo não, eu que tenho também não é teu. Aí, opa! E aí aquele preconceito dela sentir-se mal ali porque era um judeu falando com mulher samaritana caiu, porque começou a entrar num campo de conhecimento divino onde ninguém, homem nenhum conhece. Aí o preconceito caiu. E quando o preconceito cai, né, ele falou assim: vai lá, mulher. Ele abençoou ela, vai lá, mulher. E aí, irmãos, ela vai, sabe o que ela faz? Ela volta na cidade, vai chamar todo mundo daquela cidade para ver e ouvir um homem que tinha revelado toda a vida dela. Aleluia. E ela volta, e quando, irmãos, e é tão forte isso, esse contexto cultural aí, né, de preconceito, que aqueles homens voltam e falam aqui para Jesus: olha só, a gente veio aqui, estamos acreditando agora, não é porque a mulher disse não, ou seja, ele estava no preconceito dela ainda. Não é por causa da mulher, é porque nós vimos e ouvimos o que você falou aqui. Então assim, eles foram confirmar que homem era aquele que estava falando coisas que ninguém em Samaria tinha escutado ainda. E Jesus, mas aquela mulher, irmãos, o trato, a resolução de justiça que aquela mulher ele teve com ela, resolveu ela, aquela mulher falou que vai
vai sair de diante. E aquela mulher tornou-se ela de prostituta, de abandonada, de repudiada, de ignorada, ela tornou-se uma pessoa evangelista. Ela foi anunciar naquela mesma hora. Outras mais, você vai ver na Bíblia também, Paulo vai falar sobre duas pessoas, sobre um casal, né? Priscila ou Áquila, ou Prisca ou Áquila, conforme algumas versões, vai dizer, e vai citar o nome dela, né, da mulher na frente. Por quê? Porque entende-se, né, na interpretação do texto que todo nome que vem na frente, ele tem mais influência, né, no exercício, na atitude, na atividade do que outra pessoa. E estava Priscila, ou Prisca, na frente de Áquila, seu marido. Qual o preconceito? Nenhum. Estava entre os gregos, entre a Ásia ali, sem problema algum. Febe, que estava lá em Sencreia, servia a Deus em Sencreia, né, na cidade lá, sendo usada nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos, diversos. As mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, quem foram? Foram as mulheres que foram lá na ressurreição. Não foi nenhum deles, dos discípulos, irmãos. Deveria ter sido eles. Não foram eles. Para quê? Por que não foram eles? Porque, irmãos, me desculpem. Se eu escolho 12 homens, um que já estava determinado a me trair, e depois é substituído por outro, e se na hora da crucificação e da ressurreição ninguém aparece lá, quer saber se sou eu e você, tinha que escolher outros 12. Porque passaram tempo demais junto, para depois na hora H, não ter aparecido lá quando precisava. Merecia escolher outros 12. Mas quem estava lá, sem ter sido chamado de dedo um a um para estar lá, mulheres estavam lá. Mulheres que alcançaram o favor de Deus, mulheres que entenderam o propósito de Deus na vida delas e elas serviam. Então, irmãos, a gente precisa olhar para a Bíblia e ler a Bíblia, entender a Bíblia de maneira muito prática. Eu não estou falando de arrumar meios para encaixar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ou aquilo que você possa pensar e imaginar, mas é aquilo que o texto ele claramente fala. Não precisa, né, uma expressão no meio da teologia, né, a gente não precisa ficar forçando o texto a querer afirmar uma coisa que a gente acredita. O próprio texto já fala por si só. Ele mesmo assim, há uma expressão teológica que fala que a Bíblia, ela por si própria, ela se interpreta. Aleluia. E nós vamos olhar para a Bíblia dessa maneira, irmão, olhar que ela se interpreta. Eu escolho, voltando mais para dos 7 homens. Jesus vai lá, os apóstolos escolhem, né, nomeiam 7 homens. Pois bem, quem foram esses homens? Dentre esses homens tinham 2: Estevão e Filipe. Homens que serviam à mesa, homens que estavam preocupados em saber distribuir alimentos, em servir as pessoas, homens assim. E a Bíblia vai falar, irmãos, que a história deles vai para um outro caminho. Eles, além de fazer esse tipo de trabalho, o que eles faziam mais? Filipe, irmãos, teve uma experiência profunda. Estevão também teve uma experiência profunda quando pregava, onde fala que o rosto de Estevão brilhava. Eu não vejo no escrito registrado que o rosto de apóstolos brilhava. Lucas não registrou nada, porque ninguém falou, tá? Porque ninguém falou, porque não teve uma conversa como essa. Mas o rosto de Estevão brilhava. Aleluia. Os homens dali olhavam para Estevão, vendo o rosto dele brilhando, e falaram: que é isso? Está parecendo um anjo brilhando assim. E começaram a arranjar os dentes de raiva, sabe por quê? Porque ele não tinha o brilho que Estevão tinha. E quem era Estevão? Um diácono, irmãos. Um servidor de mesas. Mas ele pregou um sermão com tanta autoridade, como um mestre na Escritura. Opa! Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Como um mestre na Escritura, aquele homem teve um dom ministerial de mestre, sendo diácono no exercício. Aleluia. Vocês entenderam o que eu estou falando, irmão? Amém. Era um diácono, mas teve a capacidade de ser um mestre, onde trouxe desde Moisés até Jesus Cristo, trazendo a revelação, e os homens rangiam os dentes contra ele, queriam matá-lo. E aí ele vai dizer, e ele teve a oportunidade de falar assim, de olhar para cima e falar assim, após, no momento do apedrejamento, falar assim: eis que eu vejo os céus abertos, e vejo Cristo lá à direita do Pai. Aleluia. Irmãos, quem viu o Pai foi João no Apocalipse. Os 11 não há registros, pelo menos aqui na Bíblia Sagrada, registros oficiais, não há. Filipe, um homem que não se queria apenas servir mesa, mas um homem que o Espírito já falou assim: Filipe, Filipe, se achega aquele carro, vai para a estrada que está em Samaria, a caminho de Damasco, vai para lá. E ele foi para a cidade, está vendo aquele carruagem, né, aquele veículo, se aproxima, e o veículo está em movimento.
Ele falou, ei, não, ele se aproximou do veículo. O veículo em movimento, automaticamente ele precisou se movimentar para chegar. E é nessa movimentação que ele vai dizer a frase, porque aí o Espírito Santo só chega até ele. O resto lá você não sabe o que fazer. Porque assim, sabe? O Espírito Santo vai dar pra gente, vai dar a ordem pra gente, e lá o que tem que fazer, a gente tem que saber o que tem que fazer lá. E Filipe falou o quê? Entendes o que você está lendo? E aí o homem estava lendo o quê? O livro do profeta Isaías, o capítulo 53. E aí ele falou assim, como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí, o que esse diácono fez, irmão? O homem mandou parar a carruagem, mandou ele subir na carruagem. Aleluia. Mandou fazer o quê? E aquele diácono começou a ensinar, ele começou a ser mestre, ele começou a ser professor para aquele eunuco de Candace. Aleluia. E aí não parou por aí. Não parou por aí. O que aconteceu com ele, irmãos? E aí, quando aquele homem se sentiu tão impactado pelo poder da explicação que Felipe trouxe, ele falou assim, olha só, estamos passando aqui, olha ali um pouco de água ali, um córrego, um rio ali, um riacho. O que impede que você seja batizado? Ele para na mesma hora e ele se coloca como um ministro e ele batiza aquele homem ali. Hoje, nas nossas organizações, nós dizemos que somente o ministro ordenado, um pastor, um evangelista, um presbítero pode batizar alguém. Mas os apóstolos não tinham esse problema. Estão compreendendo, irmão? Eu estou tentando trazer isso a vocês, irmão, o Espírito nos traz melhor, para que entendamos de que quando as coisas vão acontecer, seremos nós que vamos realizar naquele momento, não será, não dá tempo. Aquele eunuco, irmão, precisava ser batizado naquela hora, não dava para voltar em Jerusalém, chamar Pedro, Tiago e João para poder batizá-lo, não dava. O homem tinha compromisso, estava numa missão, um caminho de uma missão. Aleluia. Então ali mesmo, o próprio homem se prontifica. Irmãos, o Espírito Santo não ficou nem um pouquinho aborrecido com isso. Os apóstolos não ficaram chateados porque não chamaram eles. Sabe, irmãos, havia uma total, sabe, consonância ali, uma harmonia nas coisas. Glória a Deus. Trabalho feito. Trabalho realizado. E segue, o texto vai dizer que aquele homem voltou para sua carruagem e seguiu satisfeito, feliz no caminho dele. E Felipe ficou ali no meio do caminho, perto do rio, e aí o texto vai dizer, vai falar uma coisa que é outra coisa misteriosa, extraordinária, vai falar que aquele homem, simplesmente aquele homem, e se achou numa outra cidade, chamada Azoto. Foi transportado, entrou na máquina do tempo, e foi para naquele lugar. Eu não vi nenhum apóstolo ter essa experiência, irmãos. Mas a Bíblia deixou registrado que o diácono teve essa experiência. Aleluia, Jesus. E exerceu o papel de ministro batizando aquele eunuco, recebeu o papel e recebeu dom ministerial de mestre para ensinar as escrituras em Isaías. Glória a Deus. Hoje a gente classifica, não, fulano é obreiro, fulano é diácono, fulano é presbítero, fulano é evangelista, fulano é isso, fulano é bispo. Sabe, irmãos, o povo naqueles dias estavam tão movidos pelo Espírito que uma hora, e por mais que eles estivessem em seus ofícios principais, mas o Espírito os usava em outros ministérios. E funcionava, e ninguém ficava assim, não, está querendo tomar meu lugar, está querendo, não. Natural, simples, acontecia de maneira espontânea. A missionária Antônia, que está ali, a senhora recebeu a ordenação de missionário ou foi apenas aconteceu uma ordenação missionária para a senhora? Aconteceu, né? Inclusive vai falar, né, que quem é missionário, né, o significado da palavra é quem está fazendo uma missão, cumprindo uma missão. Mas só que ali, irmãos, nessa missão que ela foi cumprir, começou a aparecer outros requerimentos de cuidado com pessoas, requerimentos de ensino. Quem ensina é mestre, irmão, quem ensina é professor. Missionário, na sua recepção da palavra em si, ele não ensina, missionário prega, missionário evangelista anuncia. Mas ela está precisando ali exercer um papel de ensino. E quem ensina é mestre. E quem cuida de pessoas no dia a dia para receber as questões dela, né? Das suas dúvidas, das suas incertezas, é uma figura de um pastor. Então eu quero dizer que hoje aqui nós vamos estar ordenando especificamente numa nomenclatura pastoral sobre sua vida, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor poderá estar te usando como mestre, como evangelista, como profeta.
naquele lugar ali. Não tem, porque quem distribui essas coisas, o texto de Efésios 4 vai dizer, Aleluia. é o Espírito Santo que coloca. E o Espírito Santo Aleluia. pôs uns na igreja assim. Ele colocou. E não vai ser eu, um pastor ordenado, que presido, que vou dizer, não é assim que o Espírito funciona e opera. Quem sou eu? Pelo contrário, eu também tenho que estar disposto e aberto a saber que eu também posso ser, se Ele queira, me usar também dessa maneira múltipla também no reino dele. Amém, Jesus. Se nós pensássemos assim, entendermos assim, irmãos, fica muito mais fácil. Fica muito mais simples. Porque, irmãos, o entendimento, o esclarecimento, ele faz nós pensarmos. Faz a gente ter uma consciência de pensamento melhor, de discernimento melhor, de enxergar a condição, aquele momento que o outro está vivendo ali na sua realidade melhor. Não, uma missionária Antônia não poderia de maneira nenhuma fazer isso lá naquele local. Tinha que ter ligado para o Rio de Janeiro e falado conosco para isso. Mas era tempo para isso. Porque a situação é imediata. Estamos tratando de uma alma lá naquele lugar, de uma pessoa sendo alcançada, acolhida pela graça do Espírito Santo lá. É para já, tem que acontecer, tem que funcionar. Aleluia. Não dá para esperar. E é assim que nós queremos, irmãos, e esperamos Deus que aconteça lá naquela cidade, naquele estado do Maranhão. Aconteça assim. Fala assim, ainda missionário, para que a irmã consiga enxergar essas nuances, sabe? Do que será o seu ministério lá. Talvez o ministério pastoral vai ser mais importante para as pessoas que vão olhar para a senhora do que para a senhora mesmo em si. Porque as pessoas poderem olhar para ela e terem um respeito a mais, se é assim que eu posso falar. Mas para ela já exerce isso sem ser. Então, isso não muda, né? A senhora até falou aqui na sua palavra que vai ser uma responsabilidade, a partir de agora uma responsabilidade a mais. Eu quero dizer que já é uma responsabilidade a mais na nossa vida, antes de passar esse momento. Apenas eu entendo que existe um peso, existe uma, né? A gente estabelece um princípio, né? Um novo começo na nossa vida, a partir de certos divisores de águas, eu entendo isso. Mas assim, na prática, vai continuar normalmente como está acontecendo. Apenas simplesmente nós vamos estar aqui de maneira mais próxima, né? mais alguém que você vai dizer assim, você não vai olhar para o lado, não vai se sentir sozinho, vai ter mais gente olhando para você, pensando, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Como estão as ovelhas de Cristo aí nesse lugar? Isso que vai acontecer de maneira mais presente e real. Eu acho que eu já falei o suficiente. Acho que alguém vai dizer, pastor, o senhor falou até demais. Mas eu quero passar por esse momento agora aqui com a nossa irmã. E eu quero seguir aqui um modelo. Nós temos um manual aqui para isso. E eu queria até mesmo ler um pouco dele para que vocês entendessem que nós precisamos assim, estar muito livres. Os planejamentos, as agendas, né, as determinações, né, as constituições, elas são muito importantes, elas colocam ordem, né, elas nos balizam nas coisas que são importantes, não tem dúvida disso. Mas elas em si mesmo, elas são apenas modos e formas de tentar organizar melhor o movimento das coisas, o funcionamento, a operação de cada uma. Mas para o Espírito Santo, ele continua acima de tudo isso aqui ainda. Ele continua assim, não vai assim, não, nossos cultos vão começar às 19, vão terminar às 21 horas. E se o Espírito naquele dia, irmãos, quiser nos conduzir, nos levar a que nós possamos passar daquele horário, ele vai fazer isso com a nossa vida. E nós vamos muito mais além. Diz assim, irmãos, escutem só. Quero ler uma instrução aqui relacionada a isso. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado e é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, o de curar, o de fazer milagres, foram oficiais extraordinários empregados, a princípio por nosso Senhor e Salvador, para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo-os à família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos, né, eles continuam presentes ainda em nossos dias. Hoje o Senhor Jesus Cristo conserva em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, como chamam
o modelo presbiteriano. Comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. E esses presbíteros regentes são aqueles auxiliares e ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja são necessitados e no cuidado da ordem do culto.